Quase todo mundo está aprendendo ou ensinando alguma coisa. A gente aprende desde o momento em que dá os primeiros passos nessa vida. Na verdade, até antes dos primeiros passos. Mas a gente precisa entender que quem aprende é o cérebro. E a gente vai conversar sobre isso hoje no Conexão Neural. Nós já temos alguns vídeos, inclusive bem completos aqui no canal, sobre o cérebro e a aprendizagem. Hoje eu queria fazer um resumo para deixar claro de uma vez por todas o quanto o cérebro é importante no processo de ensino e de aprendizagem, ou seja, na educação. E é importante saber que não existe, ao contrário do que muita gente pensa, uma área cerebral específica que é destinada para a aprendizagem, porque ela é um processo muito complexo e envolve vários fenômenos neurais. Alguns deles a gente pode enumerar de maneira bem direta: a atenção, a memória, o estado emocional próprio para o processo de ensino-aprendizagem, a linguagem, a inteligência, e esse ponto de interrogação vou explicar daqui a pouco por que ele está aqui, e as funções executivas. Se um desses componentes, basta um, não estiver funcionando adequadamente, o processo de aprendizagem vai ser prejudicado. Vamos ver como é que isso funciona, um por um desses elementos. Primeiro de tudo, a atenção. Para que eu aprenda um assunto, para que eu comece em um campo novo, é preciso que eu tenha o meu foco despertado, direcionado para aquele objeto de estudo. Se eu estiver desatento, faz parte até do senso comum. Eu sei que eu não vou aprender. E eu costumo fazer essa metáfora. A atenção é como um farol no meio de uma imensidão, destacando aquilo que eu preciso aprender, seja em termos de informações, de conhecimentos, de habilidades ou até mesmo de atitudes e comportamentos. E a atenção é um fenômeno que se passa dentro do cérebro, por meio de circuitos neurais. Na verdade, se a aprendizagem não é um processo único, tampouco a atenção é um processo único que tem uma região só. Mas eu tenho circuitos atencionais. Porque, na verdade, são diversos processos que compõem a atenção. Por exemplo, a vigília quer dizer eu estar desperto, acordado e com o foco direcionado para aquilo que eu quero aprender. Isso é um circuito, que é diferente do circuito orientador, que é aquele que, dentre tantos fatores que servem de estímulo no ambiente, ele escolhe um a que se direcionar. E a gente pode refletir agora como que é difícil a gente ter foco em um mundo tão cheio de estímulos. Na verdade, a gente carrega dentro desse aparelhinho o tempo todo o nosso telefone celular, que talvez o que ele menos funcione seja como telefone. Na verdade, ele é um computador que traz basicamente todas as informações do mundo. A gente carrega dentro dele uma série de elementos dispersores da atenção. E sempre há telas, estímulos, assuntos, pessoas dificultando o nosso foco. Por isso esse circuito é tão importante. E por final, o circuito executivo. É aquele que, uma vez escolhido o foco, ele me ajuda a não desviar dele. Então, vários processos compondo o que eu chamo de atenção. E ela é influenciada por alguns fatores. Por exemplo, preferência. Se há um assunto que eu goste mais de estudar, vou prestar mais atenção nele. Por isso que é importante para os educadores despertarem nos seus estudantes não o medo de uma reprovação, mas o gosto por aquele assunto que está sendo estudado. Experiências anteriores. Se eu passei por experiências agradáveis, prazerosas, construtivas com aquele tema, certamente eu vou prestar atenção na próxima vez que eu estudá-lo. Necessidade. Se eu executo um trabalho, tenho este objetivo, e para executar eu preciso aprender uma competência nova, essa necessidade vai me fazer prestar
mais atenção. E por fim, o estado emocional. Se eu tiver alguma das emoções hiperexpressa ou hipoexpressa, se eu estiver ou muito eufórico, ou muito triste, ou com muito medo, não vai haver a atenção necessária para que o assunto seja aprendido. Então esse é já um elemento muito importante para o processo de ensino-aprendizagem, a atenção. E aqui a gente pode identificar algumas áreas mais ligadas a cada um desses circuitos. Não que seja um fenômeno isolado, já falei várias vezes no nosso canal. O cérebro não é como um armário com gavetas em que cada área está isolada. Ele funciona mais como uma central de comunicação, em que há sim regiões predominantes em determinados processos, mas que se comunicam por meio de impulsos nervosos com as outras áreas. Então o locus coeruleus no tronco cerebral, por meio do neurotransmissor noradrenalina, atua bastante no circuito da vigília. O córtex parietal no circuito da orientação e o cíngulo anterior no circuito executivo da atenção, aquele que me faz manter o foco no ponto escolhido, sem desviar diante de tantos estímulos que nos são oferecidos. Agora vamos passar para o próximo ponto e muito importante, a memória. A memória é importante sim para que a gente guarde o que a gente aprendeu. Conhecimentos, práticas, habilidades, padrões de comportamento. E há algum tempo a memória era supervalorizada. As provas, os testes verificavam apenas se os estudantes tinham decorado, memorizado as informações. Mas a gente precisa tomar cuidado para não passar ao extremo oposto, para não demonizar a memória no processo de aprendizagem. Ela é importante sim. Eu preciso guardar conceitos, mas eu preciso guardar conceitos de maneira articulada, contextualizada e que façam sentido para os meus objetivos. A memória também não é um processo único. Existem, na verdade, vários tipos de memória. Existe uma memória de curto prazo. Existe, inclusive, uma memória de curtíssimo prazo que eu chamo de memória de trabalho. É aquela que eu uso para executar a tarefa do momento. E existe aquela memória de longo prazo. Aqueles fenômenos, aqueles conceitos, aqueles fatos que eu vou me lembrar para a vida toda, ou pelo menos por um longo período de tempo. E é importante saber que a memória tem critérios. Inclusive porque a memória de curto prazo, ela fica associada a uma região muito importante do nosso cérebro chamada hipocampo. E a memória de longo prazo fica em outras regiões do córtex mais moderno, do neocórtex, córtex superior. E há alguns critérios para que a memória passe de curto prazo para longo prazo. Alguns desses critérios: a repetição. Se eu repito muitas vezes o estudo de um conceito, o meu cérebro entende que aquilo é importante e acaba guardando. Mas esse é um critério absolutamente eficaz? Talvez não. Vamos lembrar de quantos exercícios de matemática, por exemplo, trigonometria ou logaritmos, a gente fez estudando para o vestibular. Algum tempo depois, meses ou anos, a gente não lembra mais. Então, quer dizer, a repetição não foi um critério absoluto. A contiguidade, seja temporal ou espacial, também é um critério importante. Eu posso, por exemplo, memorizar que o aniversário de um primo meu é no dia 19 de abril, porque eu lembrei que dia 19 de abril é o dia do índio. E aí eu faço uma associação, uma contiguidade temporal. Isso pode fazer sentido e o nosso cérebro agradece esse tipo de recurso. Mas um dos principais critérios da memória é a emoção. Porque se um determinado fato, um fenômeno, desperta uma forte emoção, o cérebro entende que aquilo é importante e acaba guardando. Então, por isso é preciso que nós, educadores, despertemos a emoção dos nossos estudantes, fazendo atividades interativas, metodologias ativas para que eles tenham a emoção despertada e possam aprender melhor.
A gente tem os tipos diferentes de memória. A memória operacional serve para executar tarefas. Memória procedural está muito relacionada à habilidade manual, aquelas coisas que eu passo a conseguir fazer. Memória de longa duração pode ser semântica quando se refere a conceitos ou episódica quando se refere a fatos. E a memória pode se estabelecer em etapas: a repetição, a elaboração e, finalmente, a consolidação daquele conhecimento, permanecendo aí pelo máximo de tempo possível. Lembrando sempre que o sono é um elemento que contribui para a consolidação da aprendizagem e da memória. Então, os nossos estudantes precisam manter uma rotina adequada de sono. E aquela estratégia de varar as madrugadas estudando não está com nada. Não é aconselhável do ponto de vista neurocientífico. De vez em quando pode te salvar numa prova específica, mas logo em seguida aquele conteúdo vai ser esquecido. É preciso que o sono esteja adequado para consolidar a aprendizagem. Quando a gente fala do estado emocional, e aqui eu tenho as 5 emoções básicas descritas nesse fantástico filme, Divertidamente: a raiva, a alegria, a tristeza, o nojo e o medo. Essas emoções precisam estar equilibradas para que haja uma adequada aprendizagem. Então, se em determinado momento da vida a gente está passando por uma fase difícil, numa tristeza muito grande, beirando um quadro de depressão, sem dúvida, a aprendizagem vai estar prejudicada. E os educadores precisam destinar esse cuidado, essa atenção aos estudantes, perceber quando algo não vai bem com eles para poder prestar o auxílio adequado. No nosso cérebro, o sistema límbico é um conjunto de estruturas bastante relacionado às emoções. E a gente pode citar o giro do cíngulo, o fórnix, o hipocampo, o giro parahipocampal, a amígdala. Foi Broca quem descreveu essas estruturas na borda do sistema ventricular como o lobo límbico, o sistema límbico. E James Papez, já no século XX, 1937, elaborou a teoria do circuito de Papez, em que eu envolvo um estímulo externo entrando pelo tálamo e pelo córtex sensorial, e aí passando pelo giro do cíngulo, hipocampo, hipotálamo, de volta ao tálamo anterior e reverberando. Claro que hoje existem muito mais detalhes descobertos sobre o cérebro emocional, mas essa base lançada pelo Papez é bastante útil e bastante didática. De modo que o córtex do cíngulo nos dá algo que só nós temos, os seres humanos, porque os vertebrados menos evoluídos também têm emoções, com as mesmas estruturas análogas às que nós processamos emoções no nosso cérebro. Mas nós temos o conhecimento sobre as próprias emoções. Eu estou triste, eu sei que eu estou triste. Estou feliz, eu sei que estou feliz. Isso é proporcionado pela participação do giro do cíngulo. De forma análoga, o hipotálamo, que é um órgão do sistema nervoso autônomo, mais especificamente sistema nervoso autônomo simpático, é responsável pela resposta corporal. A gente sabe que quando passa por uma emoção forte, o coração dispara, a gente respira mais rápido, tem sudorese, sua. Isso é uma resposta corporal que não é voluntária, ninguém consegue controlar. E atua bastante nisso o hipotálamo. Ou seja, a resposta emocional também controlada pelo nosso cérebro. Algo que também influi no processo de ensino e de aprendizagem é o circuito da recompensa. A gente chama via mesolímbica, em que há liberação de dopamina no estriado ventral, que é uma região aqui na base do lobo frontal. É o circuito do prazer, da gratificação. Se o estudante tem prazer ao aprender um novo assunto, ele vai querer retornar a este assunto. Daí como é tão importante a gente envolver os alunos nesse processo de maneira agradável, de maneira prazerosa. Essa questão emocional está muito bem explicada nesse livro, O Erro de Descartes, do grande neurocientista Antônio Damasio. Recomendo a leitura. Mas vamos ao próximo ponto muito importante, que é a linguagem.
Se eu não usar a linguagem correta com os estudantes, no mesmo referencial, não haverá o aprendizado adequado. E aí é importante que a escola, seja ela de que nível for, identifique se o estudante tem algum problema de linguagem, porque isso vai também prejudicar o seu aprendizado. Vamos agora para um ponto polêmico, a inteligência. E aqui eu coloco o maior enxadrista da história, Garry Kasparov, lutando contra um computador. E o computador ganhou do Kasparov no xadrez. Ou seja, será que o ser humano é tão inteligente assim que consegue dominar tudo, inclusive as máquinas? Daí vem a necessidade da gente saber o conceito de inteligência. Conceito mais moderno de inteligência é capacidade de resolver problemas com base na experiência prévia. Antigamente dizia-se que era inteligente o estudante que tirava as notas mais altas e a prova só testava basicamente a memória. Mas a gente sabe já há algumas décadas que existem vários tipos de inteligência. E a teoria das inteligências múltiplas de Howard Gardner esclarece bastante sobre isso. Howard Gardner escreveu um livro, As Inteligências Múltiplas, em que descreve inteligência verbal, lógico-matemática, visoespacial, corporal, musical, interpessoal, aquelas pessoas que conseguem mobilizar os outros politicamente, a inteligência intrapessoal, que é você estar em equilíbrio consigo mesmo, a inteligência naturalística, que é você estar inserido e em harmonia com a natureza. Então, vários tipos de inteligência, não é obrigado que cada pessoa tenha o mesmo tipo da outra de maneira predominante. Então eu posso ter na mesma família alguém que se destaca muito com as palavras e outra pessoa que se destaca muito com os números. Isso foi demonstrado por Howard Gardner nessa teoria. A gente precisa levar em consideração quando lida com turmas de estudantes, às vezes numerosas e heterogêneas, como a gente sabe bem. E eu recomendo mais um livro para a gente recorrer, que é o Inteligência Emocional, de Daniel Goleman, um livro que realmente revolucionou o entendimento sobre a aprendizagem, porque além do quociente intelectual, Daniel Goleman propõe um quociente emocional, mostrando que a emoção e a razão devem estar juntas. A emoção e a cognição devem estar juntas no desempenho das tarefas, por conseguinte, também na aprendizagem. E por fim, a gente não pode deixar de citar as funções executivas, o conjunto de habilidades e capacidades que permitem executar ações necessárias para atingir um objetivo. Eu coloco como exemplo o meu amigo Rosier Alexandre, aqui do nosso estado, que conseguiu escalar os maiores cumes, as maiores montanhas do planeta Terra. Certamente para isso ele usou planejamento e as funções executivas, que também se dividem em etapas. O planejamento e estabelecimento de metas, a flexibilização no córtex pré-frontal dorso-lateral, a parte mais externa. O automonitoramento e a correção de rota no córtex pré-frontal medial, sempre no lobo frontal. E a avaliação de riscos e a inibição de respostas inapropriadas no córtex pré-frontal basal, ou órbito frontal. E tudo isso obedecendo a um regramento social. Então fica mais do que demonstrado que a aprendizagem é, sim, composta por diversos fenômenos neurais. Isso valoriza ainda mais o papel dos educadores e das educadoras, porque eles vão modificando literalmente o cérebro das crianças, dos jovens, dos estudantes, por causa da neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de se adaptar a novas situações e de fazer novas conexões. E se você achou esse conteúdo interessante, compartilhe com quem você acha que vai achar interessante também. Compartilhe com estudantes e com educadores. Se ficou alguma dúvida ou você quer fazer algum comentário, deixe aqui nos comentários do vídeo que nós vamos ter o maior prazer de interagir. Entre em contato também através das nossas outras redes sociais, sempre divulgando a neurociência, a neuroanatomia, a neurofisiologia e a neurocirurgia pediátrica. Já marco agora o nosso encontro para a semana que vem, discutindo todos esses temas em conexão
neural.